Então, vamos só dar uma recapitulada. E eu preciso da participação de vocês mais firme hoje, tá bom? Como usar a coletânea de textos, não foi? Ao contrário do que muitos pensam, a banca que elabora a proposta de redação não é tão má assim. Muito pelo contrário, ela quer te ajudar a fazer uma redação. Por que é essencial saber utilizar esses textos de apoio? Evitar, fugir e tangenciar o tema proposto. Se você prestar atenção e utilizar bem a coletânea, não fugirá ao tema de jeito nenhum. Está tudo ali bem explícito, bem na cara, né? Dar-lhe ideias sobre o que escrever e a coletânea de textos lhe indica vários caminhos para o seu texto. Ajuda-te a ter muitas ideias sobre como abordar o tema e te mostra mais ou menos o que a banca espera que o candidato faça. Posso copiar e usar os textos motivadores na minha redação? Copiar não pode. Usar pode e deve. Usar, qual que é a diferença? Tirar uma ideia, tirar palavras importantes. Isso vocês podem fazer, tá? E depois fazer a de vocês. Olhem só. Página 15, iniciando agora de vez. Como usar a coletânea de textos, parte 2. Lá em cima, como usar ideias da coletânea de textos sem copiá-la? Ao interpretar o tema da redação, dá para entender que teremos que falar. As ideias apresentadas na coletânea são generalistas e, por isso, é fácil de relacioná-las a outras áreas de conhecimento. Prestar atenção nessa palavra aqui, ó, generalistas. Quando você tem o tema da redação, eles generalizam ou colocam lá todo mundo, nunca. Qual mais aí, gente, que a gente pode lembrar, que generaliza? Sempre. Sempre, isso, Marco. Então, cuidado com essas palavrinhas, tá bom? Dentre milhares de textos existentes sobre esse assunto, por que justamente este foi escolhido para compor a proposta de redação? Cada palavra, frase e expressão da prova do Enem são pensadas durante muito tempo e por muitas pessoas. Isso vale também para a coletânea de textos de apoio. Eu não sei se vocês sabem, mas quem já fez o Enem aí, pode até me ajudar. Lá na prova de vocês, filosofia, história, geografia, português, vocês têm que prestar bastante atenção, porque eles são espertos. Vocês podem buscar lá na prova alguma citação, se der, né, de acordo com o tema da redação, e jogar lá na redação. Vocês sabiam disso? Sabia, eu tinha até pensado no ano passado que tinha uma questão sobre o conceito de universalidade, né? Direito a todo mundo. E o tema foi democratização do acesso ao cinema. Então dava problema. Isso, beleza. Vocês prestam muita atenção nisso. Todos os textos que vocês lerem, vocês vão grifando. Ó, o texto tal dá para encaixar aqui. Eles fazem a prova para isso, para ver se vocês têm atenção e essa inteligência aí. Ao ler esses textos, você se pergunta: o que esse texto está querendo me dizer? Quais os caminhos que os elaboradores estão me dando? Olha aqui os caminhos. Gente, só um momentinho que eu vou ver se tem alguém querendo entrar ali. Giovana. Olá, Giovana. Quais são os pontos comuns entre os textos? Há pontos divergentes? O que significa divergente? Contrário. Isso. Percebe-se posicionamentos de opiniões? São perguntas que vocês têm que ter em mente. Depois eu posto tudo lá no grupo para vocês.
Cheguei aonde eu queria. Como escrever uma dissertação argumentativa? Parte 1. Dentre os mais variados gêneros, o tipo textual cobrado na redação do Enem é a dissertação argumentativa. Cuidado, galera. Gênero textual e tipo textual tem diferença. O que é argumentação? Argumentação nada mais é do que defender seu ponto de vista por meio de coisas que comprovam e reafirmam o direcionamento escolhido por você no texto. Bati nessa tecla aqui demais semana passada, falando sobre... Vocês têm, alguns, têm mania de colocar, né, uma introdução belíssima, ou então o primeiro argumento, né, e lá embaixo, no finalzinho, você não voltar nele para reafirmar. Cuidado com isso. Vocês precisam fazer isso. A argumentação tem como propósito convencer alguém sobre a opinião que você tomou. Vocês lembram que no 9º ano, quem foi meu aluno, eu falava para vocês aí, gente, vocês podem colocar lá qualquer convencimento, qualquer argumento, mesmo que você ache o mais burro do planeta, mas você tem que convencer alguém sobre aquilo, certo? O que é dissertação? Dissertar é falar sobre um tema, expor fatos e expor um ponto de vista. Uma boa dissertação possui análise objetiva sobre determinado assunto, vocês têm que estar por dentro do que se pede, sequência lógica de ideias, né? O que eu falei? Uma colcha de retalhos, tem que se encaixar um parágrafo no outro, coerência e coesão na exposição delas. Nada de mudar de foco. Coerência, escrever direito, que a pessoa entenda. Coesão, ver se está encaixando aquilo ali naquele tema. Né? É o quê? Um texto limpo, que você queira ler, que você que dê vontade do corretor ler, e até mesmo eu. Né? Porque eu já peguei redações que lá na introdução eu já sabia o que estava escrito na redação inteira. Então, a introdução, né, na gíria de vocês, é o quê? Um spoiler. Para quê? Para a pessoa que for ler, qualquer pessoa, tenha a vontade de ver o restante que você escreveu. Estrutura da dissertação argumentativa. Introdução. Inserir o leitor no contexto e mostrar para ele o que é o problema. Só mostrar, nada de explicar. Desenvolvimento. Argumentar o porquê aquilo é um problema. Aqui está a chave de tudo. Conclusão. Mostrar como solucionar aquele problema. Olha aqui esse lápis dando uma dica excelente aqui. Geralmente as redações possuem 4 parágrafos. 1 para a conclusão, 2 para o desenvolvimento e 1 para... Isso aqui, ele errou aqui, ó. 1 para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. 2 para a conclusão? Não. Certinho? Alguma dúvida? Querem falar? Certinho. Ou isso aí vocês já estão cansados de saber? Vanessa, no caso, você disse, pelo que eu entendi, que a nossa introdução, ela não pode ser tão detalhada. Não. Senão a pessoa que vai corrigir na banca vai saber mais ou menos o nosso texto. Então, qual a dica você dá para a gente não extrapolar na introdução? No decorrer dessa salinha de redação, Lívia, eu vou te ensinar direitinho, ensinar todo mundo o que vocês devem fazer. Tá bom?
Porque se eu entrar nisso agora, aí nós vamos perder a sequência. Porque uns dias você tá craque, minha filha. Como escrever uma dissertação argumentativa? Posso escrever mais de 4 parágrafos? Não existe um limite de parágrafos. Porém, você não deve dividir a sua introdução e a conclusão em mais de um parágrafo. Para desenvolvimento, você pode usar 2 ou 3 parágrafos, mas é recomendável que use 2. Um para cada argumento. O que não fazer em sua dissertação? Usar linguagem coloquial, como gírias. Colocar informações muito específicas, informações que provavelmente é de um nicho, poucas pessoas conhecem, certo? Porque, gente, pode acontecer do corretor pegar a sua redação e você colocou isso aqui lá e ele não tem conhecimento. Ele vai atrás procurar. Só que aí ele vai gastar tempo, certo? E é perigoso ele até te dar uma nota menor porque você quis especificar demais e não foi objetivo. 3. Incertezas, ou seja, expressar dúvidas em seus argumentos. Nunca. Tudo é certeza. Se você fez uma citação, você tem que ter certeza de quem falou aquilo, de quem escreveu, qual fonte. Isso aí é fato. Tira esse "in" aqui, ó. Certeza. 4. Narrar muito e esquecer de expor os argumentos. A dissertação, quando a gente fala isso, e interpretação de texto, porque tem a compreensão do texto e a interpretação. Compreensão do texto, você vai responder as perguntas, né, fielmente igual o texto pede. Quando pede para interpretar, você vai extrapolar. O texto está te pedindo para ir além. E uma dissertação argumentativa, principalmente do Enem, você tem que ir além. Como colocar um título na sua redação se pedir? Que tem umas que não pede, tá? Primeiro ponto é necessário saber. É que o título na redação, em regra, não é obrigatório, mas pode ser um atrativo para a sua redação. Se caso opte por colocar o título, veja algumas dicas. 1. O título deve ser a última parte do texto a ser escrita. Isso porque, ao dar o andamento aos fatos e argumentos do texto, você pode encontrar um novo caminho que te mostre o que a sua chamada, né, ou seja, o título, devem evidenciar. 2. O título é a síntese do tema. Portanto, deve estar diretamente ligado a todo o seu texto. Seu título pode seguir exatamente a ordem de apresentar um tema e o ponto de vista em seguida. Exemplo: acessibilidade nas escolas. 2 pontos. Um desafio para a sociedade atual. Uma dica importante que eu dou a vocês aí. Lívia, que me perguntou um pouco sobre a introdução, mas o título é importante também. Evitem colocar uma pergunta no título, tá? Um ponto de interrogação lá. Vocês depois vão ter muita dificuldade para fazer o restante, quem colocar o título primeiro. Na verdade, quando eu fiz aula de redação e das dicas que o Noslen dá, até conversas que eu já tive com ele sobre isso, para falar bem a verdade com vocês, do curso que eu tenho com ele, eu mando muitas perguntas e ele me responde numa boa, assim, até no direct. E ele fala: Vanessa, pergunta em redação é afundar na redação.
Vocês entenderam o trocadilho? Sim. Não. Sim. Eu não estou vendo o chat, então eu preciso que vocês respondam, tá? 3. Nada de frases longas. É apenas um título. E o desenvolvimento vem depois. Guarde aí, Lívia. Guarde as informações a mais para os parágrafos e concentre-se em criar apenas uma chamada para o leitor em sua primeira linha textual. O ideal é ter entre 4 a 7 palavras. Como colocar um título na sua redação? Parte 2. 4. Não utilize o tema dado pela banca como título, mas represente-o no título através de outras expressões. Lembram-se dos sinônimos que falou lá na primeira aula? 5. Sim. Sobre ponto final, letra maiúscula, linha em branco. Normalmente, o título não apresenta ponto final, mas se for uma oração, ou seja, se for uma frase que tiver um verbo, você pode usar o ponto final. Se for uma expressão sem verbo, não. A letra maiúscula deve ser usada apenas da primeira letra da frase, nada de escrever todo o título em letra maiúscula. Gente, não sei se vocês estão ouvindo a Melina chorar aí, é porque toda vez que vai tirar da banheira, que ela está tomando banho, ela chora. A linha após o título é esteticamente bonito e agradável, mas ela não é obrigatória. Vai do gosto do autor. Eu, Vanessa Bento, salto uma linha. Seja criativo. Se esse é o momento de atrair o leitor para que ele fique entusiasmado na leitura do seu texto, é importante que o título evite clichês, ou seja, palavras, frases que são ditas no dia a dia, que vocês conhecem, todo mundo conhece, está cansado de saber. E seja criativo sem fugir dos pontos indispensáveis apresentados aqui para os títulos. Dúvidas? Até agora não. Que bom. Quem tiver aí e não quiser falar aqui, pode mandar no meu WhatsApp, tá bom? Como fazer o rascunho da redação? Parte 1. O rascunho vem depois da seleção da abordagem. Você teve ideias, buscou a que seria mais fácil de abordar ou que lhe fornece mais subsídios para introduzir, desenvolver e concluir. E agora fará um esboço de sua redação. Lembrem-se de eu falando assim, ó, a Vanessa falou para a gente procurar as palavras mais importantes e escrever. Criando seu rascunho. Fazer o rascunho consiste em 3 etapas. 1. Estruturar a redação em tópicos. 2. Transformar os tópicos em texto. E 3. Revisão. Redação em tópico. Comece a esquematizar a sua redação escrevendo em tópicos frasais cada parte do seu texto. Faz um asterisco, escreve a frase. São tópicos frasais. Ou palavras importantes que você acha que você pode encaixar ali no seu texto. Parágrafo 1. Introdução. Frase inicial. Contextualizar o tema, fato histórico, etc. Olha aqui, gente. O que é isso aqui? Intertextualidade. Buscar no conhecimento que vocês adquiriram ou que vocês estão, né, adquirindo, ou até mesmo nos textos lá dentro da prova do Enem. Tema. Introduzir o tema da redação. Tese. Deixe
claro a posição defendida por você e aponte para o desenvolvimento. Parágrafo 4. Conclusão. Retoma o tema, tese, diante dos argumentos propostos, confirme sua tese. Proposta de intervenção. Diga como e por quem o problema deve ser solucionado. Cuidado com as siglas. Alguns estudiosos, né? Pessoa que faz os livros didáticos de vocês, mestres, doutores, eles falam que se a sigla for conhecida, não tem necessidade de você especificar o que significa. Só que tem alguns corretores que não olham isso. Então, não custa. Se você sabe a sigla, o que significa, você vai e escreve lá entre parênteses. Pode ser até menor, uma letra mais curtinha, mas escreve, não custa. Porque vocês podem perder pontos nisso aí. Frase final. Mostrar que o texto está finalizado. Parágrafo 2 e 3. Argumentação 1 e 2. Argumento 1. Comprovação do argumento 1. Frase final do argumento 1. Eu queria falar uma coisa para vocês. Por muitos estudiosos da língua portuguesa, isso aqui eu estou para falar com vocês tem um tempão. Isso é uma dica, tá? Ela não tem plural. Porque você não conta a quantidade de saudade que você tem da pessoa. Certo? Ah, estou morrendo de saudades. Quantas saudades? Então, é mais viável, mais correto, porque a maioria, agora eu vou extrapolar um pouco, a maioria dos estudiosos que falam, né, da língua portuguesa, redação, escreve saudade. Tá bom, gente? Não se esqueçam disso. Como fazer o rascunho da redação, parte 2? Transformar os tópicos em texto. Após esquematizar, fazer um esqueleto, a sua redação em tópicos, comece a escrever o corpo do texto conforme os tópicos. Eu costumo brincar que a redação, ela é o quê? Cabeça, tronco e os membros inferiores. Certo? A cabeça, introdução, o tronco, desenvolvimento e suas pernas, a conclusão. Revise. Finalizado o corpo da redação, revise quantas vezes forem necessárias. Dica extra. Se você tiver muita certeza que terá tempo de fazer isso, depois que fizer o rascunho da sua redação, vá para as questões de múltipla escolha e em algum momento, no meio ou no fim da prova, leia a redação rascunho novamente e passe para a folha oficial que será entregue. Gente, essa dica aqui é ótima, sabe por quê? A gente faz o rascunho, escreve aquele tanto de palavra lá do lado. Na hora que você vai passar para a folha oficial, você quer mudar. Só que você tem que escrever a caneta. Então, tomem cuidado com isso. Se tiver que mudar, vocês mudam no rascunho. Por quê? Eu faço isso aqui. Várias provas que eu já fiz de concurso. Eu paro um pouco na redação, volto lá no de múltipla escolha, para quê? Para sair do foco, mas de olho no relógio. Depois eu volto lá no rascunho da redação, na hora que eu vejo, não, eu vou mudar essa palavra aqui, não deu certo. Vou mudar essa frase aqui, porque eu lembrei disso assim, assim, assim. Uma palavrinha que você lê em alguma questão lá, você consegue mudar um pouquinho do seu rascunho e colocar uma redação belezinha, e vocês não vão tirar menos de 900. Assim, você irá ler o texto do rascunho com outros olhos e poderá achar erros de gramática e outros que antes, por estar muito envolvido com o texto, você não estava vendo. Eu gostaria muito que vocês vissem um vídeo que eu vou postar para vocês, não sei se eu postei, não estou me lembrando no momento, sobre pontuação. Principalmente sobre vírgula e crase. Quando usar? Porque tem muita gente pecando nisso aqui,
tá? As redações que eu corrigi, vocês estão com excesso, algumas com excesso de vírgula e outras com falta dela. O que é introdução? Lívia, tá aí? A introdução Oi, Rita, sim. é a parte em que você define o que o corretor deve esperar do restante do seu texto e o caminho para o qual você seguirá. O como o próprio nome já diz, a introdução é uma iniciação ao conteúdo. Portanto, nunca coloque todas as principais informações na introdução. Olha o nunca aqui, gente. Então, é hipótese alguma. Ela funciona como em um filme, em que vão deixando várias pequenas pistas para que o espectador vá descobrindo toda a trama à medida que o filme avança. Ponto de vista ou tese. O direcionamento que você dará sobre o assunto e que será defendido por argumentos nos parágrafos seguintes. Tema. É o assunto central que estará sendo discutido em todo o texto. Vocês não podem fugir do tema. Contextualização. Introdução à conversa. A contextualização é uma rápida explanação sobre o assunto geral abordado, contextualizando o leitor com o assunto que será tratado no texto. Então, são todos elementos da introdução. Dúvidas, gente? Vocês têm que Ô, Vanessa, eu vi um vídeo que a mulher fala que para usar mais as palavras do tema na introdução, para que na hora que o corretor vê as palavras, achar que a gente entendeu o tema. Você acha que isso é verdade ou não usa muita coisa? É sim. Mas é um spoiler, né? Porque eu conheço, por exemplo, corretores. Eles vão diretamente na sua introdução, gente. Tem alguns que não leem o desenvolvimento e vão lá na conclusão. Pensem. Alguns corretores gastam 40 segundos. Outros 3 minutos. O máximo que um corretor já fez foi 10 minutos. Então, ele gastou muito tempo para corrigir. Essa informação procede, viu, Marco? Contextualizando. Esse é o momento em que você apresenta ao leitor o tema que será tratado. A forma mais recomendada de fazer isso é trazer o seu conhecimento de mundo para esse início de texto. Ou seja, você precisa trazer o seu repertório para contextualizar o leitor, corretor, sobre o que será dito em seguida. A contextualização, gente, eu custa falar essa palavra, pode ocorrer por meio de citações, frases, alusões históricas, referências, dados estatísticos e outros. Olha aqui a importância. Dica de ouro. Caso não saiba contextualizar sobre o tema proposto especificamente, contextualize sobre o assunto do tema em geral. Exemplo. Tema. Persistência da violência sobre a mulher. Contextualizar sobre violência geral, sobre a importância da mulher na sociedade e depois levar para o tema específico. Tema. Depois de falar de contexto, você vai fazer a ligação entre esse contexto e o tema. A pergunta respondida implicitamente é: o que é implícito? Lá dentro do texto, você não está vendo. Como que é essa referência? Alusão, é um dado, citação, nos leva ao tema da redação. Como que isso leva vocês ao tema da redação? Uma luz aqui, ó. O já na introdução, use
todas as palavras que estão descritas no tema proposto para começar a falar do assunto. Falta um C aqui, ó. Caso não queira citar todas as palavras, use palavras semelhantes, paráfrases, que demonstram com muita clareza que você entendeu o tema. O que são paráfrases? Parafrasear. Me copiar com outras palavras. Isso. Se você não citar o tema na introdução, olha aqui, o corretor pode ler o restante do seu texto com o pé atrás, já que não entendeu se você compreendeu ou não a proposta da redação. Olha o que eu acabei de falar lá em cima. A introdução, gente, é a chave. E a conclusão. Desenvolvimento, você enche linguiça ali um pouquinho, com certeza do que vocês estão falando.